quero dar as boas-vindas a todos vocês e as boas-vindas à professora Aliuandra, que vai inaugurar a noite de hoje. Né? Quem acompanhou a semana de acolhimento promovida pelo SED já conheceu a professora Aliuandra, já conheceu o seu domínio em relação à educação à distância, já conheceu a sua paixão por essa temática, já teve um gostinho da sua competência. E aí, para nossa felicidade, a professora Aliuandra está compondo o corpo docente do curso de administração e estará responsável pela disciplina, e estará não, né? Está responsável pelo desenvolvimento da disciplina Introdução à EAD. Então, professora Aliuandra, seja bem-vinda mais uma vez. Agora eu entrego a turma em suas mãos para que a senhora possa, com brilhantismo, conduzir a introdução disciplinar. A primeira introdução disciplinar da noite. Obrigada, professora Ana Flávia. Obrigada pelas palavras. Eu também estou muito agradecida ao curso de administração pela oportunidade de estar com vocês aqui na disciplina de Introdução à Educação à Distância. Quero dar as boas-vindas aos nossos alunos, sejam todos bem-vindos à disciplina de Introdução à Educação à Distância. Então, nós vamos conversar hoje sobre o plano de ensino, qual é a proposta de introdução à educação à distância, por que é que essa disciplina está na matriz curricular do curso de vocês. Então, nós vamos trazer esse diálogo hoje para a nossa introdução disciplinar, tá? Vocês já me conhecem, né? Quem pôde acompanhar a semana de acolhimento, realizada pelo Centro de Educação à Distância. Lá eu fiz a minha apresentação, já pôde conhecer um pouquinho a respeito do meu trabalho. De qualquer modo, para aqueles que não puderam, eu me chamo Aliuandra Rembecker, tá? E sou professora do Centro de Educação à Distância, formada na área de pedagogia. Minha pós-graduação também é na área de educação e toda a minha experiência profissional no ensino superior está voltada para o ensino à distância, para a graduação, pós-graduação, na modalidade EAD. A minha formação, a minha experiência na área da educação básica é voltada para o curso de pedagogia também, trabalho com disciplinas de informática, educação aplicada, tecnologias aplicadas à educação, disciplinas de didática, metodologias. Então, eu estou nessa área, nessa grande área da educação à distância e da educação em novas tecnologias. Quero poder estabelecer esse diálogo proveitoso com vocês, apresentar aqui alguns pressupostos, conceitos sobre educação à distância, para refletirmos, dialogarmos e também ouvi-los, né? Vamos fazer essa troca de experiências para juntos construirmos, na disciplina de Introdução à Educação à Distância, os saberes necessários que ajudarão vocês na caminhada ao longo de todo o curso de graduação, curso de bacharelado em administração. Então, para início de conversa, a disciplina de Introdução à Educação à Distância, ela é voltada para trazer um esclarecimento a vocês sobre o que é EAD, como é que se estuda nessa modalidade de ensino. Ela vai fazer com que vocês possam compreender que não é uma modalidade recente, já se pratica educação à distância há muito tempo no mundo inteiro, mas vocês vão ver ao longo da nossa disciplina
que a educação à distância ela foi se modificando de acordo com a evolução das tecnologias. Então, de acordo com essas transformações, essas evoluções que a sociedade sofreu, né? A educação à distância também ela vai tendo transformações nas suas formas metodológicas e de interações, modelos pedagógicos, de se fazer o processo ensino-aprendizagem. Na nossa disciplina, vocês também poderão entender um pouco sobre como é que a Universidade Federal do Amazonas trabalha a educação à distância. Vocês vão ver que existem vários modelos de educação à distância, de se fazer EAD, tá? E nós vamos dialogar aqui na disciplina também sobre o programa Universidade Aberta do Brasil, que é o programa pelo qual vocês estão participando, né? Os cursos de educação à distância da Universidade Federal do Amazonas fazem parte dessa política a nível de Brasil para se chegar em locais onde o ensino presencial não consegue ir. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o que é essa Universidade Aberta do Brasil, né? Ela não é uma universidade física, é um programa, é uma proposta a nível nacional, que foi implantada aqui no nosso país no ano de 2006 e que de lá para cá vem ganhando grandes proporções para a formação inicial e continuada da população brasileira. E vamos tentar entender como é que a disciplina será ofertada. Vocês já estão aí, já no dia 16, né? Iniciaram a introdução disciplinar com outras disciplinas, já devem ter uma ideia de como é que vai funcionar. E nós vamos ministrar disciplina paralela junto às outras disciplinas. Nós temos uma pequena diferença que a nossa disciplina de introdução à educação à distância, ela tem uma carga horária de 30 horas, tá? 30 horas, mas vocês irão estudar essas 30 horas no mesmo período que estarão estudando as outras disciplinas também. Aqui no plano de ensino, conforme eu estou projetando para vocês, está o meu endereço de e-mail institucional, aliuandra@ufam.edu.br, tá? Caso vocês tenham uma necessidade urgente, que queiram falar comigo via e-mail, eu deixo disponível para vocês. Mas quero alertá-los que a nossa comunicação ela deve acontecer prioritariamente pelo ambiente virtual de aprendizagem do curso, tá? Mas, precisamente, pela nossa sala de aula de introdução à educação à distância, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, eu gostaria de estabelecer essa dinâmica de mensagens, de diálogo com vocês, pelo nosso ambiente virtual. Vocês vão perceber que ao longo de toda a oferta eu vou estar enviando mensagens para vocês, então eu gostaria que vocês sempre estivessem lendo as mensagens que eu vou postar, os avisos, tudo aquilo que acontecer ao longo da oferta da disciplina, nós estaremos sempre nos comunicando via ambiente virtual, tá? As nossas aulas assíncronas, elas acontecerão pelo ambiente virtual do curso, Moodle, do curso de bacharelado em administração, tá? Na modalidade à distância, então vocês já têm o link, devem ter recebido. De qualquer modo, aqui está disponível o link para vocês no plano de ensino. Nós teremos alguns encontros síncronos, tá? Com horário marcado, pré-determinado, e nós vamos disponibilizar, além aqui do plano de ensino, que vai ficar disponível lá na sala virtual, já está disponível, o link para vocês entrarem nos dias dos encontros síncronos, tá? Entrarem na sala virtual. Então, nós teremos, a princípio, 2 encontros síncronos que já temos
marcado, agendado para a nossa disciplina. Se houver necessidade de marcarmos mais, nós marcaremos e estaremos informando vocês na sala de aula virtual. Horário e local de atendimento. Então, eu vou estar sempre, diariamente, no ambiente virtual. É claro que eu não posso ficar 12 horas, 24 horas no ambiente, porque também tenho outras atividades. Mas, se vocês tiverem dúvidas, deixem os registros lá nos fóruns Tirar Dúvidas, postem mensagens, que quando eu acessar o ambiente, eu estarei respondendo. Junto comigo, na oferta da disciplina, estará a equipe de tutoria também para realizar o atendimento a vocês. Então, nós temos as tutoras que estarão em breve já mantendo esse diálogo com vocês também e estarão nos ajudando nessa oferta disciplinar. A ementa da nossa disciplina. O que introdução à educação à distância ela aborda? Então, nessa carga horária de 30 horas, nós vamos falar sobre a modalidade de educação à distância. O que é educação à distância? Como é que ela se define? Nós temos a educação à distância em nível mundial, como foi que ela aconteceu, ela se caracterizou nesse cenário global. E a partir desse cenário global, como é que a educação à distância ela se constituiu em nível de Brasil, tá? Nós vamos conhecer isso. E aí, isso está na parte de história da educação à distância. Então, vocês estarão estudando sobre a história da EAD. Vão estudar também sobre as características, o que caracteriza a educação à distância, a separação professor-aluno. Os alunos estão em tempos diversos dos professores, das disciplinas, e como é que a gente se organiza para que essa separação não traga certos prejuízos. Pelo contrário, se nós entendermos que a modalidade de educação à distância, ela acontece de uma forma diferente do ensino presencial, nós vamos entender que ela traz flexibilidade que o ensino presencial não traz. E que, se eu me organizar, se eu tiver uma autodisciplina nos meus estudos, enquanto aluno de EAD, eu vou conseguir acompanhar muito bem a disciplina, tal qual um aluno do ensino presencial, tá? Não existe ensino melhor nem pior. Quem faz a qualidade do seu curso é o maior interessado nesse processo. Quem é? É o aluno. Então, vocês irão perceber, ao longo do estudo da disciplina, que a educação à distância ela tem características próprias que a constituem e que a definem como modalidade de ensino. E, a partir disso, nós vamos estudar também sobre as regulamentações da EAD. Então, aqui no nosso país, a EAD ela não é nova, ela já acontece desde o início do século XX, ali ainda naqueles cursos por correspondência. Então, a gente tem aí a educação à distância acontecendo para formar as pessoas que trabalhavam no comércio. Vocês vão estudar um pouquinho sobre isso, tá? E a educação à distância, ela vem tendo o seu reconhecimento legal ao longo da história, a partir do século XX, com as leis, diretrizes e bases, tá, da educação. Então, nós tivemos 4 LDBs, 4 leis de diretrizes e bases da educação, e a LDB 9394/96 foi a lei que reconheceu a educação à distância como modalidade de ensino. Anterior a essa LDB, as outras leis, elas já sinalizavam a oferta de cursos, de capacitação docente na modalidade à distância, mas ainda não reconheciam a EAD como modalidade de ensino, tal qual nós temos o ensino presencial,
que também é uma modalidade. Então, a partir da LDB, nós tivemos vários ganhos em termos de legislação, de reconhecimento dessa modalidade de ensino, e aí nós tivemos também as regulamentações, né? Depois da LDB 9394/96, nós tivemos decretos, portarias, que surgiram com o intuito de regulamentar essa modalidade de ensino. Nós tivemos o decreto 5622 de 2005, que vigorou aí por anos, até surgiu em 2005 esse decreto para regulamentar a educação à distância no Brasil, e ele vigorou até o ano de 2017, quando surge o decreto 9057 para revogar esse decreto 5622, com as novas regulamentações e atualizações sobre educação à distância, tá? Então, nós vamos ver como foi esse processo de regulamentação da EAD no nosso país, qual é o decreto que hoje está em vigor, tá? E nós vamos falar também, vamos estudar também sobre o decreto que institui a Universidade Aberta do Brasil, esse programa magnífico que surge a partir de um consórcio, de um grande convênio entre as universidades públicas do Brasil, as prefeituras dos municípios que têm interesse, tá? E o Ministério da Educação. Então, a gente vai entender como funciona esse processo e também qual é a lei que organiza, que estrutura e fundamenta a criação da UAB, ou UAB. Alguns falam UAB, outros falam UAB, mas tanto faz. As duas formas de se pronunciar, elas estão corretas, são válidas. Então, nós também estudaremos sobre a metodologia do processo de ensino-aprendizagem em educação à distância. Vocês farão algumas leituras que pretendem esclarecer, trazer para a roda do nosso diálogo sobre a questão dos métodos, de como você pode, dicas de como você pode se organizar para estudar as disciplinas do curso de administração, como é que você tem que se organizar para enviar as atividades no ambiente virtual. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse espaço acadêmico de gestão do curso, que é a plataforma Moodle, tá? Vamos falar também das mídias interativas e ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui, nesse caso, o ambiente que nós vamos dar um direcionamento mais específico é o ambiente do curso, é o ambiente Moodle. Então, a proposta da disciplina é que vocês aprendam mesmo a se movimentar nesse espaço virtual, na sala virtual, aprendam a reconhecer onde é que estão os arquivos, como é que as salas estão estruturadas, a parte inicial de um ambiente virtual, a parte de apresentação da disciplina, como é que você mentalmente se organiza para enviar uma atividade, para se interagir, participar dos fóruns de discussão. Então, nós vamos ter esse diálogo aqui na disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre a avaliação em EAD, tá? E as perspectivas atuais de educação à distância. Então, como é que nós estamos hoje fazendo acontecer, estudando pela educação à distância? Como é que ela vem se configurando nos dias atuais, principalmente agora, nesse contexto de pós-pandemia, né? Pandemia, pós-pandemia, estamos ainda nesse processo. Até aqui tudo bem? Sim, tudo bem, professor. Sim, professor. Tá ótimo. Objetivos. Então, o objetivo geral da disciplina é permitir que vocês, alunos, compreendam os fundamentos
e a metodologia da educação à distância, reconhecendo a importância e possibilidades dessa educação, dessa modalidade, no contexto socioeducacional em que nós estamos vivendo, tá? Qual é a importância dessa modalidade de ensino para a democratização do acesso à educação brasileira, à educação de ensino superior? Como eu falei no início, a EAD ela rompe com alguns muros, ela rompe com alguns paradigmas, ela vai além daquilo que a gente, pelo ensino presencial, não consegue. No presencial, nós ficamos limitados no tempo e no espaço. Por que eu digo tempo? Porque as aulas são sempre pré-estabelecidas, marcadas, definidas, com horário específico para acontecer. Em determinado local físico, onde todos os agentes desse processo devem se encontrar. E na educação à distância, com essa flexibilidade dos processos de virtualidade que nós temos, pelas mediações tecnológicas que utilizamos no curso também, vocês vão perceber que a EAD ela rompe com muitos paradigmas, ela acessa territórios distantes, ela agrega alunos nas mais diversas localidades. Então, aqui nós temos alunos de vários municípios que estão fora do nosso estado do Amazonas, né? Então, vamos entender, compreender como é que a educação à distância ela se organiza e ela interfere no processo de melhoria da qualidade da educação e também da formação dos nossos cidadãos brasileiros, tá? Objetivos específicos. Quais são os objetivos da nossa disciplina? O que é que nós gostaríamos que vocês fossem capazes de desenvolver após os estudos, as leituras, tudo que vocês vão ter acesso aqui na disciplina de Introdução à EAD. Então, nós gostaríamos que vocês sejam capazes de conhecer os fundamentos da educação à distância, EAD, destacando as suas características e os seus principais fatos históricos e marcos legais que regulamentam essa modalidade de ensino no país. Então, vocês são estudantes de EAD, né? Estudantes de uma modalidade de ensino, então precisam conhecer o que fundamenta essa modalidade. Como é que essa modalidade se constituiu aqui no cenário mundial e aqui no nosso país? Como é que ela está regulamentada? Então, acredito que a maioria aqui de vocês devam estar tendo acesso a um curso à distância pela primeira vez, outros talvez já tenham tido contato com a modalidade por um curso de capacitação, um outro curso, mas talvez não conheça os fundamentos dessa modalidade. Então, nós queremos que vocês saiam da disciplina de Introdução à EAD com esses conhecimentos consolidados. Gostaríamos que vocês também pudessem refletir acerca das diferentes mediações tecnológicas utilizadas na construção de saberes dos diferentes cursos à distância, né? Então, não existe só uma forma de se fazer educação à distância. Existem outras formas, além dessa que nós estamos trabalhando aqui no curso de administração. Mas nós estaremos dando destaque para essa metodologia que nós aplicamos, porque é a metodologia que está de acordo com a realidade aqui da nossa região norte do país, tá? Vocês também irão se familiarizar com os recursos pedagógicos, tais como o ambiente virtual e as demais interativas, destacando a importância destes no processo metodológico do ato de ensinar e aprender. Então, vocês vão ver que o ambiente virtual de estudo, ele é um ambiente que agrega outras mídias,
outros recursos interativos, audiovisual, link de acesso a vídeos que estão na rede, né, no YouTube, em outros espaços, e vocês vão perceber como esse ambiente ele é intuitivo e de fácil navegação. Então, nós queremos que vocês se familiarizem com a plataforma que estará mediando todo o processo de comunicação e de estudos do curso de vocês. Também que vocês percebam a importância das políticas de fomento e financiamento da EAD no contexto da Universidade Aberta do Brasil para a democratização do acesso à educação brasileira, tá? Então, é importante a gente trazer aqui para a nossa roda de diálogo a educação à distância nesse contexto da Universidade Aberta do Brasil. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Não? Por hora não, professor. Tá ótimo, é muito bom ter esse retorno de vocês, porque assim a gente vai pontuando, né? E vai tentando entender se vocês estão compreendendo o que nós estamos expondo. Então, sobre o nosso conteúdo programático, cronograma, como é que nós vamos estudar ao longo desse período que inicia no dia 29 de novembro e vai até o dia 25 com aulas, 25 de março de 2022, com a prova final aí dia 26, 27, 28 de 26, 27 de março. Então, como é que a gente vai organizar a distribuição dos conteúdos e das avaliações? Nós já tivemos um encontro com a equipe de tutoria, que foi no período de 8 a 12 de novembro, para conversar com eles sobre o planejamento da disciplina, tá? E hoje estamos aqui com vocês realizando a apresentação, essa parte mais de introdução disciplinar. Nós teremos no dia 9 de dezembro, anotem aí, tá? Por favor, não faltem. Esses encontros síncronos, eles são importantes. Então, nós vamos nos encontrar no dia 9 de dezembro. O link está no plano de ensino que vocês terão acesso lá pelo ambiente virtual da disciplina e também está lá na nossa sala virtual, tá? Não fiquem assim preocupados, porque tudo que nós apresentamos aqui para vocês, estaremos conversando, vai estar lá na sala virtual. Iniciando no dia 29 de novembro, nós não teremos dia 29 de novembro encontro síncrono, encontro marcado. O ambiente vai abrir, a sala de aula vai estar liberada, tá? E vocês deverão acessar a disciplina, baixar os materiais, fazer as leituras do cronograma, com as suas devidas datas, atividades para serem entregues, fazer a leitura dos materiais indicados a partir do dia 29. Aí nós vamos parar para um recesso. O recesso, ele começa no dia 23 de dezembro, tá? Nós paramos no dia 22, até o dia 22 temos essa dinâmica de atendimento a vocês pelo ambiente virtual. Do dia 23 de dezembro, a universidade entra de recesso até o dia 2 de janeiro de 2022, tá? E aí nós retornamos no dia 3 de janeiro até o dia 28 de janeiro, tá? Para terminar de estudar a nossa unidade temática 1. Então, a disciplina ela está dividida em 2 unidades. Na primeira unidade, vocês estarão estudando os fundamentos da educação à distância. E aqui eu listo para vocês, tá, no plano de ensino, quais são os conteúdos. Vocês vão estudar sobre a história, a definição de EAD, né? Vamos ver essas questões pontuais de como a educação à distância ela se desenvolveu aqui no Brasil em relação ao resto do mundo, que nós chamamos de as gerações de EAD,
a linha do tempo na educação à distância. Então, vocês vão fazer essas leituras, esses estudos, e vão entender que aqui no Brasil nós tivemos 3 fases da educação à distância, além das gerações de EAD, tá? Nós chamamos de... a primeira fase foi a fase inicial, aquela fase que se deu mais pelo estudo por correspondência, e aí depois ela vem pelo ensino que se dá via rádio, via televisão. Aí depois a gente entra numa fase que é chamada aqui no Brasil de fase intermediária, onde nós avançamos em termos de recursos tecnológicos para a educação à distância, com o Telecurso 2000, a educação via satélite, até chegarmos numa época chamada de moderna, tá? Que se constitui já pela educação à distância, através da web, da internet, de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Ainda na unidade 1, nós estaremos estudando a parte de legislação da educação à distância e vamos ler também, vamos estudar sobre a Universidade Aberta do Brasil. Então, essa parte inicial, vocês terão até o dia 28 de janeiro para estudar a unidade 1 da nossa disciplina, tá? Estudamos a unidade 1, vocês deverão estar preparados para a prova parcial. Então, nós temos, ao longo desse período, uma atividade que vale nota. Ao longo do período em que vocês estarão estudando a unidade 1, vocês farão também a entrega de uma atividade, que depois eu vou mostrar para vocês. E, quando a unidade encerrar, vocês farão a prova parcial da unidade 1, que ela está prevista para acontecer no dia 29 e 30 de janeiro, tá? Nós teremos encontro síncrono, o nosso segundo encontro, previsto para o dia 9 de fevereiro. Então, agendem aí, se organizem para não faltar o nosso encontro síncrono no dia 9 de fevereiro, tá? A nossa unidade temática 2, ela inicia após o período da prova parcial. Então, vocês terão, a partir do dia 31 de janeiro até o dia 25 de março, vocês terão que estudar a unidade 2. Então, na unidade 2, nós vamos estar voltados para a parte mais de metodologia de estudo na educação à distância. Como é que se dá? Nós vamos refletir esse processo de ensino-aprendizagem entre os atores que estão nessa rede. Quem são esses atores? São vocês, alunos, nós, professores, a equipe pedagógica que trabalha para auxiliar vocês nesse processo. Professor, formador da disciplina, professores tutores, coordenador de tutoria, coordenador de curso e outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, vocês vão entender quem é quem, como é que a dinâmica de comunicação e de trabalho, de atendimento pedagógico funciona nesse processo. Nós vamos falar também, na unidade 2, sobre autonomia, cooperação e afetividade na educação à distância. São elementos importantes no processo de aprendizagem. Vamos discutir sobre autonomia na EAD. Como é que se desenvolve a autonomia? Todo aluno, seja do ensino presencial ou à distância, ele precisa desenvolver a autonomia para se organizar e conseguir apreender os conceitos, os fundamentos de uma disciplina. Para que haja aprendizagem, em primeira instância, ele tem que aprender a desenvolver autonomia. Se ele não desenvolve autonomia,
ele não consegue fazer as leituras, enviar seus trabalhos, né, de acordo com o cronograma que está definido para a disciplina. A educação à distância, ela fornece essa flexibilidade para que vocês se organizem de acordo com o tempo de vocês. Mas a gente precisa aprender a ter autodisciplina para se organizar nesse período de oferta. Vocês não estão estudando apenas Introdução à EAD. Junto com a Introdução à EAD, vocês têm outras disciplinas. Então, vocês deverão organizar o plano de estudo de vocês, o cronograma de estudo de vocês, pegar, sentar, ver quais são as atividades avaliativas de cada disciplina, o que precisa fazer, dia tal, na segunda-feira eu vou me organizar para fazer a leitura de Introdução à EAD, na terça-feira eu vou me organizar para fazer outra leitura, na quarta-feira da outra disciplina, e ter força de vontade para sentar e estudar, fazer a leitura do material. Se você não tiver força de vontade, você acaba sendo vencido pelo cansaço. Boa parte de vocês aqui trabalham o dia todo, quando chegam em casa nesse horário à noite, querem descansar. Mas lembrem-se, vocês têm um objetivo, tá? Vocês têm um objetivo que é se formar no curso de administração, serem administradores. A oportunidade que vocês estão tendo, muitos queriam estar no lugar de vocês. Então, abracem essa oportunidade, tá? Se organizem, para que vocês consigam desenvolver a autonomia que é requerida a um aluno de ensino superior. E, principalmente, ao aluno de educação à distância. Você tem essa possibilidade de estar em casa, no conforto do seu lar, sem ter que se deslocar, pegar um ônibus, mas, em compensação, você tem que sentar, ler seu material, estudar, se tiver dúvidas, anotar e colocar no ambiente virtual, enviar para o professor, para o seu tutor e manter esse diálogo. Não se feche no seu mundinho, não fique isolado. Se você se isolar, nós não vamos saber quais são as suas dificuldades. Então, nós precisamos dialogar a respeito desse processo de autonomia, de cooperação, entender que a aprendizagem ela não se dá no âmbito sozinho, isolado. Não, a aprendizagem ela é composta também a partir das minhas interações com os outros, porque os outros também são pessoas que conhecem coisas que eu não sei. Então, a minha interação com o tutor da disciplina, com o professor, com os outros colegas, está sempre no ambiente, discutindo a disciplina, né? Trocando informações, mensagens com a equipe, ela pode contribuir também para o meu aprendizado. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a afetividade, esse processo que é importante nós estarmos em comunicação com os outros, termos respeito pelo que o outro traz, pelo que o outro contribui nesse espaço virtual, entender que a minha opinião pode não ser a mesma do outro, mas é importante que eu seja respeitoso com a forma como o outro se coloca, para que eu também seja respeitado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a afetividade, direcionando para esse aspecto da importância do respeito com o outro. Já falamos para vocês que estaremos abordando o ambiente virtual de aprendizagem, vamos explicar como é que funciona esse processo de comunicação, que ela é hipertextual, ela é dialógica, né? Esses recursos que estão no Avia Moodle, recurso mensagem, como é que eu envio uma mensagem. Então, vocês também estão estudando isso, vão estudar na oficina de nivelamento de Moodle e informática, que vai acontecer nos dias 22 a 26 de novembro. E nós vamos refletir com um olhar crítico a respeito desse ambiente virtual. E vamos falar da organização do cotidiano de estudos na EAD, que está muito ligada à questão da autonomia, tá? Então, vamos dar algumas dicas para vocês. E, ao final,
nos dias 26 e 27 de março, vocês estarão realizando a prova final da disciplina. Ok? Até aqui? Ok. Ok, Ok, professor. Alguns alunos levantaram a mão, professora. Não sei se foi por engano. Deixa eu verificar aqui, então. O meu foi Vamos por ver. engano. Foi, né? O meu também, professor. Ok. Tá. Então vamos continuar. Vou voltar aqui para o nosso plano. E os procedimentos de ensino e aprendizagem? Então, como a natureza do nosso curso é de modalidade à distância, a disciplina ela é ofertada com essa característica, em modalidade à distância, com mediação pelo ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Nós não estaremos todo dia, com hora marcada, olha, tal hora, às 15 horas estarei com vocês no ambiente. Não temos essa característica. O ambiente virtual está aberto 24 horas. A hora que você acessar, você vai encontrar, se a internet estiver funcionando, um ambiente virtual aberto. Então, as disciplinas do curso estarão abertas no período de oferta, tá? Então, a hora que você entrar, eu estou trabalhando o dia todo, estou cansado, vou descansar à noite, mas quero acessar de madrugada. Se tiver conexão de internet, servidor estiver funcionando, normal. Está sempre funcionando o servidor. Uma vez ou outra cai, mas quando isso acontece, a gente costuma informar vocês. Sempre coloca o informativo lá no site, dá um jeitinho de comunicar via WhatsApp, tá? Então, a hora que você for acessar, você poderá entrar na disciplina, baixar o material, fazer a leitura, participar, enviar seus trabalhos. Os materiais pedagógicos, textos, todo o material que nós temos para estudo da disciplina vai ficar disponível lá no ambiente virtual. Então, tudo vocês terão acessível, disponível a vocês, lá no nosso ambiente virtual, pelo material digital, tá? Vocês poderão fazer download desse material ou visualizar lá dentro da nossa própria sala mesmo, sem problema. Metodologia de oferta acontece pela apropriação de estudos assíncronos e encontros síncronos. Então, além dessa forma de entrar no ambiente virtual da disciplina, nós já temos encontros pré-agendados da nossa disciplina, que vai acontecer no dia 9 de dezembro, né? E 9 de fevereiro. Se nós tivermos outros, nós estaremos informando vocês lá pela sala de aula. Os nossos encontros síncronos sempre serão pelo Google Meet, tá? Se houver alguma outra intercorrência, a gente também avisa ao longo desse período de oferta. Uma das características da EAD é o distanciamento físico e social, o que muitas vezes ocasiona um completo isolamento entre os cursistas, na tentativa de promover a participação e a integração entre ambos durante a oferta disciplinar, far-se-á uso do fórum de discussão temática. Então, vocês terão, além da prova final, de uma prova parcial, 2 atividades que são avaliativas. Dessas 2 atividades, uma atividade envio de arquivo, onde vocês vão fazer o arquivo lá no Word, bonitinho, né? E vão enviar. A outra atividade é uma atividade de discussão, de debate, através da ferramenta Fórum, tá? Nós queremos que vocês participem, como se estivessem mesmo numa sala de aula. Só que a nossa sala de aula, ela não é presencial, ela é virtual. E vocês deverão, de acordo com as regras que nós estabelecemos, fazer a leitura do material, os estudos, e vamos discutir a temática. Não quero coisa superficial. Eu quero a apropriação de conceitos, que você pode trazer a sua opinião, é válida, mas você também tem que demonstrar, quando você for participar do fórum, que você fez a leitura do texto indicado, que você se apropriou
dos conceitos, das definições que nós estamos apresentando, porque a nossa finalidade é que vocês se apropriem mesmo dos conteúdos, aprendam, aconteça de fato esse processo. E aí, a gente só consegue externar aquilo que nós primeiro internalizamos. Então, vocês vão se manifestar no fórum, é claro que de uma forma bem à vontade, né, nas discussões, respeitosa, mas mostrando esse domínio da leitura que foi solicitada, tá bom? Nós precisamos promover esses momentos para que vocês possam até mesmo conhecer os colegas de vocês, interagir, né? Na EAD, cada um fica no seu cantinho, lá ali na sua casa, alguns frequentam o polo. Então, no espaço virtual, é um momento onde a maioria deve se encontrar. Ao longo da oferta, os alunos contarão com o atendimento do professor formador e de seus respectivos professores tutores. Então, eu falei para vocês no início, além de mim, vocês também terão os tutores, que são os mesmos das outras disciplinas, tá? Eles estão para tirar as dúvidas de vocês, farão atendimento lá pelo Fórum Tirar Dúvidas. As colegas, professoras tutoras, são maravilhosas, muito competentes, excelentes professoras também, tá? E aí elas estarão conosco nesse processo. Procedimentos de avaliação. Então, para cada atividade avaliativa, vocês nós estabelecemos critérios de avaliação, tá? E vamos também observar as seguintes questões quando formos avaliar. Primeiro, propriedade na abordagem dos conteúdos e temas. Então, é por isso que eu digo, vamos participar de uma atividade fórum. Eu vou entrar, eu vou falar em linhas gerais, pela minha experiência de vida, mas eu também tenho que demonstrar que eu me apropriei dos conteúdos trabalhados e desenvolvidos na temática que está sendo solicitada para o estudo, seja na unidade 1, seja na unidade 2, tá? Profundidade e estabelecimento conceitual na exploração dos temas, então temos batido nessa tecla com vocês. Articulação dos conteúdos, queremos que vocês consigam fazer essa relação dos conteúdos que vocês estão estudando com a aplicação vivenciada por vocês na disciplina, nas disciplinas do curso de EAD. E também vamos observar a autonomia intelectual na realização dos trabalhos. Aí aqui eu chamo a atenção para uma questão que ela é fundamental, tá? Já vou deixar avisado, porque eu acredito que nessa turma nós não teremos esse problema. Problema de plágio. Então, nós estamos orientando, não copiem, não colem da internet, tá? Os trabalhos devem ser de autoria, devem ser construídos e elaborados por vocês. Trabalho que for plagiado da internet, nós não atribuiremos nota. Então, já estamos avisando que vocês devem construir e elaborar. Então, o trabalho ele tem que ser de autonomia intelectual de cada um de vocês, tá bom? As atividades deverão ser desenvolvidas e entregues ao professor tutor pelo AVIA Moodle, conforme a indicação das datas de execução no cronograma. Portanto, nós vamos ter 2 atividades, já expliquei para vocês, né? Valendo de 0 a 10. Uma atividade é sobre fundamentos da EAD, que é envio de arquivo. A segunda é autonomia e o comportamento ético do aluno de EAD, que é o fórum, valendo também de 0 a 10. Uma prova parcial de 0 a 10, que essa prova parcial, ela vai contemplar os conteúdos da unidade 1 e a prova final, tá? As referências, vocês não deverão se preocupar, porque o material que está aqui nas referências está disponível para vocês lá no ambiente virtual. Então, não tem que se preocupar em comprar material para ler, a não ser que você queira. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso plano de ensino? Então não, professor. Não? Então, agora eu vou...
Vou mostrar para vocês que o nosso tempo está bem avançado, né? O nosso ambiente virtual, tá? São 10 minutos, tá, professora? Ok, 10 minutos, né? Vou mostrar agora o ambiente virtual. Vocês conseguem visualizar o ambiente? Sim. Ok? Sim. Tá ok. Então, a nossa sala de aula, ela tem a mesma estrutura das outras salas do curso, tá? Percebam que as salas virtuais, elas possuem duas colunas. Tem essa primeira coluna que a gente chama de coluna central. Aqui, nessa coluna central, estão disponíveis toda a parte de conteúdos da disciplina. É nessa coluna central que vocês irão se movimentar para visualizar e ter acesso aos conteúdos. Nessa coluna, que nós chamamos de coluna lateral à direita, aqui onde tem últimos avisos, próximos eventos, mensagens, é uma coluna notícias, é uma coluna que a gente chama de informações, coluna informativa. Então, eu uso muito esse recurso chamado últimos avisos. Peço que, ao entrarem na sala, acessem, tá? Aqui é um espaço de últimos avisos, é um quadro de avisos da disciplina. Já tem até aqui um bem-vindos para vocês fazerem a leitura. Próximos eventos, aqui é o nosso calendário, cronograma, mensagens, sempre que eu enviar mensagens para vocês, estará aqui o meu nome e uma cartinha, e você clica na cartinha para ler a mensagem que eu enviei, tá? Usuários online, o ambiente vai mostrar os usuários que estão online durante os últimos 5 minutos, e ele sempre vai ficar atualizando. Os participantes, esse é um ícone que a gente usa para identificar, para achar os participantes da nossa disciplina, da sala, que estão matriculados, e enviar mensagens para esses participantes. Agora vamos para a nossa coluna central. Então, na coluna central, vocês vão acessar depois esses arquivos, tá? Essa parte inicial é a parte introdutória da disciplina. Aqui tem o nosso plano de ensino, um arquivo com a apresentação minha, tá? Tem também para vocês aqui, eu quero que todos entrem, isso aqui é um fórum onde tem um balãozinho, entre seja bem-vindo. É um fórum para que vocês façam as apresentações. Olha, nós já temos aqui a Lohana, o Josiel, que já entraram e fizeram suas apresentações, de acordo com o que eu estou solicitando aqui. Não vou ler agora, vocês farão a leitura e deverão se apresentar. Quero conhecer todos vocês, tá? E vocês têm aqui também um arquivo chamado de apresentação da disciplina, com dando essa informação geral da nossa disciplina, o que a disciplina vai estudar. Então, depois, com calma, podem baixar o arquivo e fazer a leitura. Aqui está o nosso cronograma de atividades, estabelecendo os dias dos encontros síncronos e as nossas atividades avaliativas, critérios de avaliação, tem aqui no cronograma, e o link das nossas aulas síncronas está disponível aqui, tá? Então, se você esqueceu o link, você pode acessar por aqui o link das aulas. Unidade 1. Então, nós temos aqui o período em que vai correr a nossa unidade 1, de 29 de novembro, a parte de conteúdos ao dia 25, ao dia 28 mesmo de janeiro, tá? Fundamentos da educação à distância. Nessa pasta está disponível o material didático que você deverá ler, deverá baixar para fazer a leitura. Então, nós temos aqui Educação à Distância no Brasil. Esse material é um livro, tá? Da professora Marise Passos, e ela traz toda a parte de fundamentos que nós vamos estudar. Disponibilizei para vocês também um texto, é um artigo, sobre a educação à distância no Brasil. Esse aqui é um texto para leitura complementar, vocês deverão também fazer a leitura, e o nosso decreto 9.057, que fala, que regulamenta a EAD no Brasil.
Até o dia 29, eu também vou disponibilizar uns vídeos aqui para vocês das nossas aulas das 2 unidades. Vocês encontrarão na sala também alguns vídeos aqui que estão no YouTube explicando, mostrando para vocês a Universidade Aberta do Brasil. Então, assistam. Esses vídeos foram elaborados pela própria UAB, CAPES, então são muito esclarecedores. Eu gostaria que vocês acessassem. Tem um outro link também falando sobre os modelos pedagógicos de EAD. Aí nós temos a nossa atividade 1, aqui, que são os fundamentos, né? O que é essa atividade 1 que vale de 0 a 10? É um momento onde você vai contextualizar toda a leitura que você fez sobre história, definição, características de educação à distância. Então, vocês vão ler depois com calma, e eu estou pedindo que vocês façam uma síntese dessa leitura, e essa síntese ela deve vir organizada dentro desse quadro que eu preparei para vocês aqui para auxiliá-los, né? Então, você vai ler e aí você vai fazer a síntese do tópico Educação à Distância. Mas não vai fazer de qualquer jeito. Eu deixei aqui algumas orientações e eu quero que vocês sigam essas orientações, ok? Linha do tempo, Educação à Distância no Brasil, e eu deixei um modelo em Word. Vocês vão baixar, o modelinho está aqui. Baixa, já está no arquivo editável, organiza a síntese e manda para a gente até o dia 24 de janeiro. Não é para deixar para mandar no dia 24, tá? De janeiro. É para enviar o mais breve possível. Então, envia com tempo, envia com folga. Vocês têm até o dia 24. Então, quem for mais ágil, né, pode se organizar para mandar bem antes desse período aí do dia 24 a sua atividade. Ok? E nós temos a unidade 2, falando sobre a metodologia do estudo na educação à distância, do dia 31 de março até o dia 25 de março. Então, o material para estudo está aqui na pasta, material didático, tá? Vocês têm 2 textos, 2 materiais, Autonomia e Comportamento Ético. Esse é o texto para ler e fundamentar a discussão de vocês no fórum. E esse outro texto, o texto de Metodologia do Estudo na EAD, é o texto base de todo o nosso conteúdo da unidade 2. Vocês têm um vídeo para assistir o aluno na educação à distância. Então, aqui são algumas dicas de como é que o aluno ele interage, quem é esse aluno de educação à distância, tá bom? Assistam ao vídeo e se preparem para realizar a atividade avaliativa sobre a autonomia e o comportamento ético do aluno de EAD. Nós teremos o nosso próximo encontro síncrono para conversar sobre essas atividades, tá? E você, é diferente da atividade 1, onde você vai mandar o arquivo, aqui você vai entrar, responder e, após a sua leitura, participar da discussão em forma de debate, tá? Então, a princípio, é isso. E nós temos muita coisa ainda para conversar, por isso teremos os nossos encontros síncronos já pré-definidos. Agradeço aqui a oportunidade e me coloco aqui agora à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta. Se não, eu passo a palavra para a professora Ana Flávia. Obrigada, professora Aliandra, por sua introdução disciplinar, né, pelo empenho em apresentar a esse grupo de alunos a disciplina que está sob a sua responsabilidade. Senhores, quanto à apresentação da professora Aliandra, alguma dúvida? Não. Tudo ok, professor. Ficou claro, professora? Tudo beleza? Beleza. Que bom. Sem dúvida.
Então, professora, eu agradeço a oportunidade, tá? E se as dúvidas, elas também vão surgir no processo, né? E aí a gente pode conversar em ambiente virtual e no próximo encontro síncrono também. Perfeito. Então, professora Aliuandra, mais uma vez, grata por estar aqui conosco, né? Um bom descanso. Fique à vontade para, se for o caso, acompanhar a introdução da disciplina do professor Diogo, mas se não for possível acompanhar, entenderemos.